Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 19. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3, até o versículo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 3 ao verso 8. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu começo a falar um pouco sobre casamento, sobre família. E nessa noite eu quero pensar um pouco com você sobre como enfrentar as crises no casamento sem pensar em desistir. Como é que a gente enfrenta essas crises que de vez em quando batem à porta da nossa vida quando nós somos casados? Como é que eu posso enfrentar isso sem pensar em desistir desse relacionamento com a minha esposa, com o meu marido? Porque tem muita gente que quando enfrenta crise no relacionamento conjugal, hoje é muito comum as pessoas abrirem mão com facilidade do relacionamento, da família, e a cada dia que passa a gente percebe que esse processo de desmanchar a casa, o relacionamento conjugal e a família está se tornando muito corriqueiro. E nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus fala sobre qual deve ser a minha e a sua postura quando a crise chega, para que a gente não abra mão da vida conjugal, do casamento e do relacionamento que temos. Veja o que Jesus começa a descrever aqui sobre a vida conjugal. Mateus 19, verso 3 ao 8. A palavra de Deus diz aí o seguinte: vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Amém. Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos, mesmo assentados. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo tão especial, quando o Senhor nos permite estar aqui na tua casa, para celebrar o teu nome, mas também para sermos ministrados pela tua palavra. E nessa noite, ó Deus, nós estamos abençoando a vida de cada homem, mulher, rapaz e moça que está neste santuário. E nós estamos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, repreendendo também toda a ação do diabo contra as nossas mentes e corações, na tentativa de roubar esta palavra, de impedir que essa palavra gere mudança e transformação na nossa vida. Nós resistimos a essas forças em nome de Jesus. Que o Senhor nessa noite, além de abrir os céus, possa abrir também todas as portas do nosso coração, para que possamos experimentar uma transformação na nossa própria vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como enfrentar as crises no nosso casamento sem pensar em desistir? Meus amados, pense um pouco comigo. Hoje a família ela tem sido atacada abertamente, de maneira declarada, por todos os meios de comunicação. Você liga a televisão, você vê um filme, você assiste uma série e tudo incentiva as pessoas a romperem o seu relacionamento conjugal quando surge uma dificuldade ou
a romperem o relacionamento conjugal, porque no ambiente de trabalho ou no ambiente estudantil surge uma nova pessoa, e então você vê isso nos filmes, nas novelas, nas séries, surge uma nova pessoa e eles descrevem que essa nova pessoa, uma oportunidade que é te dada, ela vai promover então grandes aventuras e grandes sentimentos no seu coração. E então você é levado por essas séries, você é levado por essas novelas, você é levado por todos os filmes na direção do rompimento do seu relacionamento, porque para eles a traição é alguma coisa tranquila. Mas não é tranquilo. Nós estamos vivendo num mundo e num tempo também, onde os valores da palavra de Deus estão sendo abandonados, não apenas abandonados, rejeitados e também combatidos. O tempo que nós vivemos hoje, queridos, não é apenas um tempo ruim, mas nós estamos percebendo que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo onde o comportamento imoral, ele está sendo reforçado, incentivado e propagado como se fosse alguma coisa muito boa, muito bacana, muito legal, e aonde também todos os critérios morais estão sendo derrubados e considerados inócuos, sem valor. O divórcio, por exemplo, ele tem sido, como eu disse, estimulado como se fosse uma solução muito viável, muito bacana, muito boa, para quando o casamento entra em crise. Eu já cansei de aconselhar pessoas, homens e mulheres, com crise e dificuldade no casamento, que quando se assentam comigo, escute isso, até um tempo atrás, uns dias atrás, estava conversando com alguém sobre isso, e a pessoa se assentou com o pastor, eu tenho procurado ajuda também profissional, para ver se a gente melhora o relacionamento lá em casa, mas eu me assentei com uma psicóloga, e uma das primeiras coisas, quando eu comecei a relatar a crise que eu estava vivendo na minha família, a orientação imediata dela foi: separa. Mas isso não me assustou, porque eu sei que é isso que acontece na maioria das vezes. Quando a pessoa busca ajuda profissional, secular, e a pessoa não tem entendimento, não tem nenhum temor de Deus, nenhum princípio da palavra de Deus governando seu coração, quando a crise chega, ela diz: separa, tem muito homem no mundo, tem muita mulher no mundo. Mas a separação, o divórcio, não é a solução para a crise. A separação e o divórcio não é a solução para quando a dificuldade se apresenta. Porque se você não sabe, eu vou te dizer, você pode trocar de marido, você pode trocar de mulher, mas você vai encontrar a mesma encrenca lá na frente. Você só mudou o nome do problema. Eu sou casado com a Maria, agora larguei a Maria porque a Maria é complicada e agora eu achei a Joana, e a Joana é uma maravilha. A Joana, ela tem veneno de escorpião como a Maria também tem. Pastor, eu era casado com o Tunico e o Tunico era uma verdadeira mula, nunca vira tanto coice. Agora eu achei o José é maravilhoso, o José também dá coice. Se o outro era uma mula, ele pode ser um cavalo. Você só muda de problema, porque você e eu, todos nós, temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. E eu sempre digo para as pessoas, eu prefiro enfrentar e lidar os problemas que eu já conheço, do que ter que começar tudo de novo, vai ser um problemaço maior. A solução para quando o casamento está em crise, não é um largar o outro, não é um abandonar o outro, não é você romper esse relacionamento. O divórcio nunca foi, diz aqui esse texto que nós lemos, uma solução de Jesus para a crise no casamento. Você e eu precisamos entender algumas coisas. Não existe casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito, porque todos nós temos imperfeições, todos nós temos dificuldades, todos nós temos limites, todos nós temos uma série de situações que não são muito bem apreciadas por outras pessoas. Então não existe casamento sem problema, todo casamento exige renúncia e adaptação. Se você não entender
que o casamento exige de você, homem e mulher, renúncia, e exige de você a capacidade de adaptação. Então você pode casar com quem você quiser, largar e casar, ser uma Suzana Vieira da vida, ou um Fábio Júnior da existência, que a gente já perdeu os dedos da mão da gente, não dá conta de quantos casamentos já entraram e saíram os dois. Que você nunca vai encontrar aquele par ideal para a sua vida. A aliança conjugal, escute isso, ela não termina quando a crise chega na sua casa. Você está me entendendo? A aliança conjugal não termina quando a crise bate na sua porta. O que a palavra de Deus mostra, o que Jesus ensina, o que ele demonstra nesse texto que nós lemos, é que existem algumas realidades que você e eu precisamos compreender, precisamos trazer para dentro do nosso coração e aplicar na nossa própria vida, para que nós possamos vencer as crises do nosso casamento sem pensar em desistir um do outro. Agora preste atenção, para quem está casado isso aqui faz muito sentido. Mas para muito que está solteiro aqui, você pode estar pensando assim, o pastor foi no culto hoje e é sobre casamento, eu sou solteiro. Seja mais inteligente. Você que é solteiro, seja mais inteligente. Porque toda ministração que você ouve da palavra de Deus sobre família, um dia vai te ser útil, porque você quer casar, você quer constituir família. Então pegue tudo isso que você tem ouvido do seu pastor ou de quem quer que pregue aqui nessa comunidade e coloque isso na reserva de fé do seu coração, para que lá na frente, quando você estiver casado, acontecer alguma coisa, o Espírito Santo possa acessar essa CPU da sua mente e trazer de volta essas lembranças dessas ministrações e você aplicar esses valores ao seu relacionamento e ter uma vida conjugal ajustada, melhor, feliz. Então a palavra de Deus serve para quem é casado e para quem é solteiro. Para os casados tem uma realidade, para os solteiros há outra realidade. Mas então, pastor, como é que a gente pode enfrentar as crises no casamento sem pensar em desistir um do outro? Preste atenção. Em primeiro lugar, você enfrenta as crises no casamento sem pensar em desistir um do outro quando você reconhece que o casamento não é uma invenção humana, mas uma instituição divina. Preste atenção. Você começa a vencer as crises no seu relacionamento conjugal quando você começa a entender que casamento não é algo fabricado, feito, estabelecido por homens, mas foi uma instituição que Deus estabeleceu. Veja o que Jesus diz no verso 5. Ele diz aí para mim e para você: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que a palavra de Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo para aqueles fariseus que foram cutucá-lo para ver se apanhava Jesus em alguma falha, o que Jesus está dizendo aqui, querido, é que o casamento não é um expediente humano. O próprio Deus, diz o Senhor Jesus, instituiu, estabeleceu e ordenou o casamento desde o início da história humana. Esse texto revela que o casamento nasceu em Deus, e Deus então entendeu que isso era o melhor para a vida do homem, o melhor para a vida da mulher, e ainda quando não havia nenhum tipo de legislação, não havia nenhum tipo de cartório, não havia leis, não havia Estado, não havia igreja, Deus instituiu o casamento. E Deus não institui coisa ruim, irmãos, porque quando Deus acabou de fazer toda a criação, lá em Gênesis, Ele descansou, olhou para tudo e disse, e a palavra de Deus disse, viu Deus que tudo era bom. E Deus instituiu lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, o casamento. E Ele disse algo extraordinário, está escrito na sua Bíblia, e diz assim, e os abençoou. Deus não dá bênção para aquilo que vai arrebentar você. Deus não abençoa aquilo que vai quebrar a sua vida. Deus não abençoa aquilo que vai partir seu coração. Deus não abençoa aquilo que é ruim para mim e para você. Além de abençoar,
Gênesis 1, 28 diz que Deus ordenou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Você e eu começamos a vencer as crises no casamento quando nós entendemos que casamento não é uma instituição humana. Quem ordenou o casamento foi Deus. Quem abençoou o casamento foi Deus. Então tenha temor de Deus, respeito a Deus e aos princípios da sua palavra, quando você pensar em algo parecido com isso. Há muitos anos atrás, eu li um livro, e eu não me lembro agora quem era o autor. Acho que era o Billy Graham, não tenho certeza. Mas ele disse algo que eu gravei bem no meu coração como solteiro que era enquanto lia aquele livro desse autor. E ele dizia o seguinte: antes do casamento, no namoro, abra bem os seus olhos, mas arregala muito esses olhos que você tem. Alarga a sua visão antes do casamento. Veja, mas veja tudo com muita clareza. Porque depois que você casar, você vai ter que fechar os olhos para o resto da vida. Você vai ter que fechar os olhos para o defeito desse homem. Você vai ter que fechar os olhos para o defeito dessa mulher. Porque o tempo de decidir se valia a pena não caminhar era do tempo de namoro. E nem sempre o tempo de namoro revela tudo. Por isso que quando você tiver que escolher um marido ou uma esposa, é necessário que você ore muito e que você tenha muito tempo diante de Deus para que a sua decisão e escolha não seja uma decisão e escolha apenas do seu coração ou aquela que apenas possa encher os seus olhos de satisfação, mas que sobretudo a sua escolha esteja em linha com a vontade de Deus. Provérbios, quando ele fala sobre esse negócio de escolher mulher e de escolher marido, o livro de Provérbios é extraordinário, porque ele ensina coisas práticas para a nossa vida. E ele diz assim, que quem encontrou uma esposa, falando para o homem, ele diz assim, alcançou o favor de Deus, ou encontrou o favor de Deus. Então você pense num homem que orou muito antes de casar. É esse que está diante de vocês. Orei muito antes de casar, porque eu vinha de uma família desestruturada, um pai alcoólatra, que arrebentava a casa e quebrava toda a casa e agredia a minha mãe, e me deixava passar fome. Eu vim dessa realidade, e aí o casamento, é claro, não se susteve. Em 1968, minha mãe fugiu de casa comigo e com minha irmã. E eu fui ser criado pelo meu avô e a minha avó, junto com a minha mãe, lá na roça. E aí eu comecei a ter um outro parâmetro, uma outra linha, uma outra dimensão. Meus avós se tornaram um referencial de relacionamento, de respeito, educação. E eu então tive um referencial bacana, um referencial bonito dos meus avós, que viveram juntos 63 anos e meio, até que a morte os separasse. E mesmo quando a morte os separou, eu pedi a aliança deles e carrego no meu dedo, já vai fazer 30 anos. A aliança que eu carrego na mão, ela caminha para 100 anos unindo um casal. E ela vai estar na minha mão até que a morte se separe. Quem sabe, de repente, o Davi e o Felipe queiram continuar essa história. Papai, me dá a sua aliança que eu vou continuar essa história como eu fiz com meu avô. Então eu orei muito. E quando eu encontrei a Lu, e agora em fevereiro do próximo ano a gente vai completar 30 anos de casado. Pensa num homem que teve que arregalar demais os olhos, fui eu. Olhei para a família toda, olhei para a mãe e me lembrei de um outro autor que eu li que dizia o seguinte, antes do casamento, preste muita atenção na sua sogra, porque a sua mulher tem todas as chances de ser igualzinha a ela. E eu prestei atenção na minha sogra no dia que eu fui na casa dela, nunca disse para ela, prestei muita atenção na minha sogra.
Minha sogra é uma mulher genial, espetacular, mas eu não percebi uma coisa e eu tive que tolerar. E depois fechei os olhos. Mas pensa numa mulherada braba. Pensa em mulher brava, é aquela menina lá da casa dela. Mas depois que eu casei, falei, isso melhorou bem depois do casamento, mas depois chegou no limite, eu já fecho os olhos, já ando assim, irmãos, pensa num homem obediente dentro de casa há quase 30 anos, sou eu. Por isso que eu vou fazer 30 anos de casado. A Andréia, minha amiga, há mais de 20 anos, ela é testemunha de que eu sou um homem obediente. Antes de casar, abra bem seus olhos. Entenda que o casamento não é algo que a sociedade criou. Foi Deus quem estabeleceu. E se você encontrar alguém se esforçando para poder romper com os princípios estabelecidos do casamento, você pode saber que você está diante de uma pessoa que está conspirando contra o próprio Deus. Lá em Malaquias, no capítulo 2, verso 16, a palavra de Deus diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. No projeto de Deus, o casamento, revela Jesus aqui em Mateus 19, ele é uma união permanente. Marido e mulher, eles devem estar juntos na alegria e também na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e também na adversidade. O casamento, ele não é uma instituição humana, foi Deus quem estabeleceu. E é por isso que o diabo está muito interessado em destruir os casais e impedir as pessoas até mesmo de constituir família. Porque o diabo odeia o casamento. E por que ele odeia o casamento? Ele odeia o casamento porque ele sabe, ele conhece a palavra de Deus que está lá em Gênesis 1, 28, que diz: e o Senhor os abençoou. E tudo que Deus abençoou, o diabo quer destruir. Entenda isso. Pastor, estou vivendo uma crise no meu casamento. Respire fundo, dobre seus joelhos, apresente toda essa crise ao Senhor, fale para Ele dos seus aborrecimentos, das suas contrariedades e continue crendo que algo de Deus vai acontecer de bonito na sua vida conjugal e Deus vai restaurar esse ambiente para a glória do nome dEle e para a sua felicidade. Em segundo lugar, se nós queremos vencer as crises no casamento, nós precisamos aprender a perdoar. Eu sei que isso é uma novidade. Eu estou chovendo aqui agora no molhado, mas eu vou fazer questão de continuar chovendo no molhado. Veja o que Jesus diz no verso 8. Jesus diz assim: respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. No entanto, não foi assim desde o princípio. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que a falta de perdão na relação conjugal é que destrói o casamento. O que Jesus está dizendo é que onde não há perdão, não há casamento que sobreviva. Onde a porta se fecha para o perdão, Jesus está dizendo, abre-se uma avenida para a amargura na sua vida. E o destino daquelas pessoas que entram por essa avenida da amargura é o divórcio. Não existe família perfeita, não existe relacionamento sem defeito. Todo relacionamento familiar precisa de renúncia e de investimento. Toda família, Jesus mostra isso claramente, precisa exercer a capacidade de perdoar. Sem perdão, não há relacionamento saudável. Tem gente que diz para mim assim, eu já aconselhei muita gente na área conjugal e venho aconselhando há quase 40 anos eu venho fazendo isso. E muita gente costuma dizer assim para mim, pastor, eu já estou cansado de perdoar. Eu já perdoei. Mas aí você não leu a matemática divina. Pedro um dia
angustiado com esse negócio do perdão, chegou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes. Ele achou que estava sendo generoso. Aí Jesus diz: não, até 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo que era 490 vezes. Jesus estava dizendo para Pedro que era tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Você precisa aprender a perdoar. Porque sem perdão o casamento não permanece, não dura, não se estabiliza. Sabe de uma coisa? Você precisa entender, e eu já entendi isso há muito tempo, que todos nós decepcionamos as pessoas, e as pessoas também nos decepcionam. Mesmo dentro do casamento, mesmo dentro do relacionamento conjugal. Na nossa vida, nós sofremos mais por causa dos relacionamentos quebrados do que por qualquer outro tipo de problema. As pessoas têm capacidade de ferir a gente. E nós precisamos aprender a perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão, ele precisa, diz Jesus aqui, ele precisa ser imediato, completo, incondicional. Pelo perdão, você e eu somos libertos e curados. É o perdão que protege o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família. Jesus diz aqui que o pecado da dureza de coração estavam fazendo com que muitos casamentos em Israel fossem desfeitos, porque as pessoas estavam fechando o coração para a capacidade de perdoar. Mulher, você precisa hoje, e vai continuar precisando, perdoar o seu marido muitas vezes. Marido, você tem uma esposa ao seu lado, que você escolheu há algum tempo atrás, e essa mulher não piorou, ela não está envelhecendo junto com você, e você vai precisar aprender a perdoá-la tantas vezes quanto se fizer necessário. O perdão, ele nos ajuda a curar as feridas. O perdão, ele tem essa capacidade de tampar as brechas e a construir novos sonhos. No casamento, o perdão precisa ser praticado constantemente, porque todos nós falhamos por mais que nós queiramos acertar. É o perdão que protege a nossa relação conjugal. É o perdão que renova, queridos, a disposição de nós vivermos um com o outro por longos anos. Apesar de tantas diferenças que nós temos, apesar de tantas falhas que existem nas nossas vidas, o perdão restaura o casamento, o perdão cura os nossos corações e possibilita o casal a caminhar junto por tantos e longos anos. Se você deseja superar a crise no seu casamento, comece a conjugar o verbo perdoar. Eu te perdoo, você me perdoa, nós nos perdoamos, e aí o casamento funciona, a família é protegida e guardada desses ataques que o diabo tem realizado. Por que tanto divórcio? Por que tanta separação entre as pessoas na sociedade moderna? Porque nós nos afastamos da presença de Jesus, abandonamos a presença de Deus e começamos a acreditar na televisão, na mídia, na sociedade mentirosa que diz que o casamento é coisa de pessoas e não é. Casamento foi instituído por Deus. E no casamento você vence as crises e não desiste um do outro quando você aprende a perdoar. Em terceiro e último lugar, nós podemos enfrentar as crises no casamento sem pensar em desistir um do outro, querido. Quando nós reconhecemos que em Deus nós podemos superar todas as crises de relacionamento sem azedar o casamento, sem azedar o coração. Veja que no verso 8 Jesus diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio.
Preste atenção, Jesus disse aos fariseus que o divórcio nunca foi uma ordenança divina. Se por um lado Deus ordenou o casamento, por outro lado Deus nunca ordenou o divórcio. O divórcio foi uma permissão, e isso por causa da dureza de coração das pessoas. O divórcio ele ocorre porque os corações estão fechados, endurecidos, não estão se perdoando. Dureza de coração é aquela indisposição que a pessoa tem de perdoar, de querer caminhar junto, de querer restaurar, de querer obedecer os princípios da palavra de Deus. É por isso que existe a dureza de coração. E de acordo com Jesus, segundo a palavra de Cristo nesse texto, o divórcio é resultado do pecado. Qual o pecado? Dureza de coração, falta de capacidade de perdoar. Lá no Salmo 127, você conhece bem o verso 1. O salmista começa escrevendo esse salmo e ele descreve algo que todos nós apreciamos muito. E ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista diz aqui que a maior necessidade que as famílias têm, a maior necessidade que eu tenho, que você tem, que todos nós temos na vida conjugal, é da presença de Jesus. Você pode construir uma boa casa, você pode colocar dentro dessa casa os melhores móveis, você pode colocar nessa casa o melhor granito, você pode colocar nessa casa os melhores aparelhos eletrônicos que existirem na atualidade, você pode colocar tudo dentro dessa casa, mas se faltar a presença de Jesus, este lar não subsiste. Adão e Eva, pensa comigo, não tinha máquina de lavar, não tinha uma casa de praia, nem uma casa de campo. Adão e Eva, eles não tinham nada, mas eles tinham tudo. Eles eram felizes, porque eles tinham a presença de Jesus. Até o dia em que no coração deles se encontrou uma trinca, a desobediência entrou e destruiu aquilo que eles tinham de mais precioso na vida, que era o relacionamento com Deus. E é interessante que quando você olha para o primeiro casamento na Bíblia, de Adão e Eva, você vê o livro de Gênesis, Deus se apresentava todos os dias no final da tarde, para aconselhar o casal, para estar com o casal, com a família. E tudo ia bem, enquanto eles se assentavam com Jesus. Mas aí quando você continua lendo o livro de Gênesis, você vê que o pecado entrou, a desobediência se instalou no coração deles, e aí naquele dia em que a desobediência entrou, no final da tarde, Deus desce para o jardim. E olha, no mesmo lugar, na mesma hora, já não estavam mais presentes Adão e Eva. E aí Deus começa a procurá-los no jardim. Todo dia, no mesmo lugar, né? Na mesma hora, eles estavam juntos. Naquele dia não. E a Bíblia diz que Deus começou a procurar Adão. Ô Eva, cadê vocês? Onde é que vocês estão? E a Bíblia relata que Adão e Eva tinham feito lá uma gambiarra com a folha de figo. Devia ser uma folha de figo bem grande, né, irmão? Para tampar a nudez desse tinha que ser um negócio grande. E aí, eles estavam escondidos. E Deus chamava e Adão respondeu: Senhor, eu estou aqui. Ué, mas por que você não está no lugar de sempre? Não, porque eu estou peladão e eu tive vergonha. Olha, mas como é que é? Quem é que te fez saber que você está nu agora? Você me desobedeceu. Preste atenção. Enquanto eles estavam na presença de Jesus, estava tudo bem. No momento em que eles se afastaram de Jesus, a vida dos dois foi ladeira abaixo. Eu quero terminar essa noite, essa palavra, querido, dizendo para você que o casamento e todo o relacionamento familiar
que nós formos edificar, construir ou estabelecer, ele precisa ter como fundamento um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Porque senão todo o seu esforço, toda a sua iniciativa, todo o seu empenho vai fracassar. Nenhuma pessoa pode sobreviver sem a presença de Jesus. Nós podemos ter dinheiro, sucesso, podemos ter muitas conquistas, mas sem Jesus tudo isso é vazio. Não há casamento que se sustente assim. É a presença de Jesus que dá sentido, é a presença de Jesus que dá sabor ao nosso relacionamento conjugal e à nossa família. É a presença de Jesus que vai nos ajudar a superar as crises no casamento sem pensar em desistir. Você e eu precisamos, se queremos superar as crises que de vez em quando bate a nossa porta no relacionamento conjugal, entender que essas crises só podem ser superadas quando nós temos a presença de Jesus, permanente, diária, constante na nossa vida. Pastor, como eu posso enfrentar então a crise no casamento sem pensar em desistir? Entenda, primeiro, que o casamento não foi instituído por homens, foi Deus quem o abençoou e criou. Segundo, entenda que você precisa crescer na sua capacidade de perdoar a sua esposa e seu marido. Você vai precisar crescer nessa área. Você vai precisar ampliar o seu coração nessa área. Em terceiro lugar, você precisa entender que é a presença de Jesus que não vai permitir que o seu coração fique azedo no casamento. Se você tiver a presença de Jesus, você vai conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, superar aquelas crises. Porque as crises, elas vêm, irmãos, para todo mundo. Às vezes mais forte, às vezes menos forte. Mas ela vem. E se a gente quer ter uma família estável, nós precisamos guardar no coração essa palavra de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Hoje foi só a primeira palavra, né, irmãos? Domingo que vem eu vou falar para as mães, mas depois eu volto a esse assunto do casamento. Esse mês eu quero gastar um tempo mais com vocês sobre família. Sobre família. Precisamos cuidar melhor da nossa família, dos nossos relacionamentos familiares. Feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pensa um pouquinho aí, na sua casa, no seu relacionamento familiar. Vê se nesse momento não é necessário você pedir perdão a Deus por uma atitude, você esposa, por uma atitude mais agressiva que você está tendo. Vê se você, marido, também não precisa pedir perdão a Deus por essa indiferença que anda crescendo no seu coração em relação à sua esposa. Você que é solteiro, solteira, vê se de repente no seu coração também não está acontecendo essa capacidade de falta de perdão em relação aos seus pais. Peça perdão a Deus nessa noite. Confesse a Deus suas falhas, seus pecados. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, apresentar ao Senhor os nossos corações. Ouvimos a Tua palavra, por ela fomos ministrados nessa noite. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor possa, de uma maneira muito especial agora, tocar o coração de cada esposa, de cada marido que está aqui, dos filhos também, Senhor, aqueles que são solteiros ainda.
Ó Deus, vê se há em nós, em nosso coração, algum caminho que desagrada ao Senhor. E perdoa o nosso pecado. Ajuda-nos a fazer um conserto dessa rota. Ajuda-nos a melhorar, Senhor. Nós oramos pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdoa a dureza do nosso coração, que muitas vezes se manifesta dentro do nosso relacionamento conjugal. Dá-nos um coração mais sensível à Tua voz e à Tua palavra. Dá-nos um coração mais sensível às necessidades da nossa esposa. Um coração mais sensível, Senhor, à necessidade dos maridos. Nós oramos nessa noite, pedindo que o Senhor possa ajudar cada família que está aqui nessa noite a vencer as suas dificuldades e crise que porventura eles possam estar vivendo. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento, habilidade, inteligência, temor do Senhor ao casal, para que juntos na Tua presença eles possam prevalecer contra o inimigo. Nós oramos em nome de Jesus, abençoando cada família que está aqui nessa noite. E fazemos isso, Pai, com fé, crendo que a bênção da paz, a bênção da compreensão, a bênção do perdão está agora sendo deliberada sobre essas famílias. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.